Sejam todos bem-vindos à formação A Misericórdia de Deus em Suas Obras, do livro do Padre Miguel Sopótiko. Se você acompanhou o 19º Congresso Nacional da Divina Misericórdia, você teve a oportunidade de se aprofundar nos 10 primeiros capítulos dessa incrível obra. Agora, essa formação irá dar continuidade ao livro do Padre Miguel Sopótiko. Então, se você ainda não curtiu as nossas redes sociais, vale a pena você curtir, você seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube, para você não perder nada. Essas formações irão ser postadas a cada mês, então segue a gente nas redes sociais para você não perder nada. E se você não acompanhou o 19º Congresso Nacional da Divina Misericórdia, você pode acompanhar os vídeos que já foram postados no YouTube. Então segue a gente lá, acompanhe para você não perder nada e para você ver aquilo que aconteceu já nessa formação do livro do Padre Miguel Sopótiko. Se você tiver alguma dúvida durante a pregação, você pode escrever aqui nos comentários ou mandar no nosso e-mail ou no nosso WhatsApp, que em outro momento nós iremos responder. O nosso e-mail é o comunicação@divinamisericordia.com.br e o nosso WhatsApp é o 041 99833 6739. Lembrando que o tema da formação é a Misericórdia de Deus em Suas Obras, que é o livro do bem-aventurado Padre Miguel Sopótiko. Então, se você ainda não adquiriu, vale a pena adquirir para você participar de forma incrível, né? De forma completa essa formação. Então, participe, compre o livro, adquira na nossa loja virtual, que é o loja.misericordia.org.br, ou em alguma livraria perto da sua casa. Você pode adquirir na Vozes, Paulinas, Paulos, Canção Nova, ou em alguma lojinha perto aí da sua paróquia. E quem está presente conosco nesta formação é a irmã Jacinta, da Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada, Gabi. Obrigada a todas as pessoas que este tempo que agora estamos fazendo essa formação e além, depois, não sei quanto tempo, por quanto tempo, né? Mas vocês podem também estar conosco ouvindo essa formação que estamos fazendo com tanto carinho para cada um de vocês e queremos acolher todos vocês que vão assistir um dia essa formação. Como o Gabi fez essa introdução, eu estou continuando essa toda a formação que já começaram tanto pessoas, com graça de Deus. Nós vai um pouquinho mais para frente. Só gostaria de lembrar que esse tema que estamos tratando aqui nessa formação, ela é muito importante. Por quê? Não só porque o Padre Miguel Sopótiko foi confessor da Santa Irmã Faustina e também nosso fundador de nossa congregação, mas ele fez tanto e tanto para nós hoje podemos ter imagem, podemos rezar terço da misericórdia e até também fez muito junto com João Paulo II para nós celebrar a festa da Divina Misericórdia. Lembrando que esse volume que estamos trabalhando foi escrito 4 volumes e toda essa obra que Padre Miguel fez, ele fez justamente para quê? Para nós hoje mais aprofundar. Mas tudo isso foi escrito para que pessoas saibam e não tenham nenhuma dúvida que toda essa devoção é muito importante. Nós temos que lembrar uma ligação, que para nós essa devoção é bem normal, bem comum. Mas na época, no ano 1959 e 1967, quando foi escritos esses volumes, essa obra do Padre Miguel, ninguém não estava ouvindo sobre essa devoção. E ele precisava tão explicar para bispos, para papa, para todos os padres e todas as pessoas, teólogos também, primeiramente, por que isso é tão importante. E o que ele está fazendo? Ele está pegando Bíblia, doutores da igreja, padres da igreja, e ele está dizendo, explicando por que a misericórdia é tão importante. Então, de todo o coração, gostaríamos mais uma vez como alertar, dar uma mais atenção forte, porque é isso tão importante. E com certeza que o que é mais valoroso este livro, né, essa obra que o Padre Miguel estava escrevendo, que ela entra muito profundo, muitos capítulos do Evangelho. Na verdade, até estava pensando hoje que se nós podemos ler só este livro, nós vamos praticamente já ler todo o Evangelho. Já com uma reflexão. E todas as reflexões que Padre Miguel está fazendo aqui nesse livro, ele está explicando também um pouquinho o lado histórico e também falando geral. Porque
essa devoção, porque a misericórdia de Deus é tão importante que nós realmente precisamos dessa devoção. Acredito que muitos de nós, vocês que vão assistir esse vídeo depois, vocês não têm dúvida. Mas nós sabemos muito bem que tem ainda muitas pessoas que não acreditam nisso, que pensam que essa devoção é só uma devoção. E nós sabemos muito bem que não é. Até podemos falar que alguns dias atrás nós celebramos 90 anos, né, de primeiro pedido que Jesus estava pedindo Santa Faustina pintar a imagem de Jesus misericordioso. E Papa Francisco estava falando até muito palavras lindas sobre essa devoção, esses últimos dias. Então, para nós, este tempo que estamos vivendo hoje, por que essa informação, toda essa formação tão importante? Porque Deus, desde o começo, sabia por quais situações eu e vocês vão passar. E por isso toda essa devoção, não só para nós, sabe, aprofundar mais teologicamente, mais conhecer a Bíblia, não é. Sempre Deus que quer falar conosco, todos os textos bíblicos que nós temos, é justamente para isso. Para mim e para você, mas se aproximar para Deus. E até hoje nós comentamos junto com irmãs no nosso café da manhã que, na verdade, se nós e todas nossas pessoas, todo mundo, né? Se nós conseguimos acreditar já tudo que é escrito na Bíblia, nós até não precisamos dessa devoção. Mas como nós estamos, às vezes, tão cegos, tão que não conseguimos entender, por isso Deus precisa, mais uma vez, e muitas vezes, às vezes, realmente nos ensinar, explicando por que tudo isso é importante. E hoje eu vou falar sobre 4 capítulos. Vou falar primeiramente sobre o capítulo 29, a misericórdia de Cristo para com os pecadores. Quando eu vi qual capítulo eu tenho que preparar, misericórdia com os pecadores, já podemos fechar o livro e sentar. Porque realmente é um coração de toda essa devoção. É um coração. Porque a devoção da Divina Misericórdia é justamente para os pecadores. E a Bíblia inteira, hoje eu vou usar, usando também o que o Padre Miguel estava escrito, né? Muitos fragmentos da Bíblia que falam tão claramente que não tem como ter dúvida. E, primeiramente, esse fragmento que nós vamos usar, Lucas 19:10. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Tudo sobre o que Jesus está fazendo nessa terra. Tudo sobre por que Ele se encarnou, porque Ele morreu. Tudo. Ele veio procurar todos perdidos. E nós até podemos dizer também, tá bom, eu já um devoto da Divina Misericórdia, será que eu estou perdido? Estou. Nós estamos muitas vezes perdidos. Em muitas situações de nossa vida, até mesmo quando nós participamos na igreja, até nós podemos viver como uma irmã religiosa, cada pessoa pode se perder. Não significa que eu acreditei hoje, que vou acreditar todo dia. É bom se isso acontece. Mas nós sabemos muito bem, e cada de vocês, acredito, pode confirmar, que tem dias quando eu não quero, não vou mais. Não sinto minha vontade, como nós falamos. E justamente para isso, Deus vem para procurar o que está perdido. E em muitos momentos de nossas vidas, nós vamos estar perdidos. Nós vamos estar longe de Deus. E esse grande convite que Deus tem para cada um de nós, para nos voltar. E primeiramente, nós vamos falar sobre Zaqueu. Porque este Evangelho de São Lucas, capítulo 19, vai falar justamente sobre isso. Que Jesus está a procurar quem está perdido. E ele nunca não vai parar. Deus sempre vai além onde nós estamos. Ele nunca não vai desistir. Isso confirma para nós como um carimbo mais ainda a imagem de Jesus misericordioso, que está andando. Jesus nessa imagem está fazendo um passo para frente. É o Evangelho. Evangelho que já está pintado para nós melhor imaginar o que realmente Deus está fazendo.
E vamos um pouquinho, voltando ao Evangelho de São Lucas, capítulo 7, e vamos encontrar uma cena muito interessante. Até do nosso lado humano, muito difícil explicar. Está uma situação quando um Simão fariseu convida Jesus para um banquete. E o que acontece nesse banquete? Jesus era convidado. Cada pessoa que foi convidada, ela tem um lugar muito especial, tem que fazer uma tradição que eles fazem lá, peça, ungir com perfume. E o que acontece com Jesus? Ele não tem tudo isso. Simão, ele convidou, mas não aconteceu nada. Já não vou entrar muito na humildade de Jesus, né, porque ele não falou nada para esse fariseu, né, podia falar, já na época mestre, já conhecido, ele sentou. E o que acontece depois? Entre todos os servos, entra uma mulher, qual sabia, estava ouvindo um pouquinho sobre Jesus. O que ela está fazendo? Ela ajoelhou. Ela se ajoelhou. E nós sabemos muito bem essa história. Esse evangelho nós lemos muitas vezes. E ela, com todo respeito, trata Jesus. Então, está fazendo o contrário o que fez Simão fariseu. E com certeza o que acontece? No pensamento desse homem, ele pensa: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Dá para ver muito bem em todos os pensamentos dessa pessoa. Além que ele não fez nada para dar uma boa hospedagem para um convidado, ele está indo julgando. E o que acontece? Jesus, claro que vai reagir como Deus. E ele sabe todos os pensamentos. Nenhum pensamento desse Simão não ficou fora de Jesus. Jesus sabia tudo isso. Então ele fala para ele muito delicadamente. Isso que Padre Miguel, nessa obra, está apontando muitas vezes, nós vamos encontrar especialmente esses capítulos, que Jesus não está condenando não pecadores, mas também pessoas que estão condenadas, que estão acusados esses pecadores. E no caso, aconteceu também aqui, que Jesus está mostrando para Simão que tudo o que está fazendo essa mulher, ela não fez nada mal. Ela, na verdade, fez o que ele teve que fazer e não fez. Nós não sabemos por qual motivos. E agora, neste momento, isso não é importante para nós. Mas é importante para nós ver como Deus consegue acolher e uma pecadora, realmente pecadora. Jesus não vai falar que ela estava fazendo bem em vida dela. Não, ele não vai falar disso. Mas ele está sentando e pecadora e ele, entre aspas, justo fariseu. Então, nós podemos ver aqui como, na verdade, todo esse processo de dentro da pessoa, como a pessoa pode se mudar. Pessoa, quando está encontrando esse grande amor de Deus, ela se começa a arrepender. Ela quer mudar a vida. Ela se quer viver diferente. Então, de mesma maneira, nós já vamos para um próximo fragmento do Evangelho de São João, sobre uma situação, sobre uma mulher adúltera. E nós sabemos também o que aconteceu com ela. Ela foi jogada aos pés de Jesus. Se para nós um pouquinho melhor imaginar toda essa situação, é horrível. Claro que ela fez pecado, sem dúvida. Mas será se precisava tão com agressividade fazer isso? E como sempre, a palavra de Deus, ela sempre vai tocar muito profundo nós, cada um de nós. E vai mostrar para nós mais uma vez como eu também posso tratar outras pessoas. Como eu posso apontar alguém para apedrejar. Todo dia, em muitas situações. Mas será esse outro, isso merece? Também não vamos entrar muito profundo, porque sobre este fragmento dá para falar muito, né? Mas vamos ver de novo qual era a reação de Jesus. Jesus parece que não estava ligando muito para essa situação. Que ele não estava ligando muito para isso que fez essa mulher. Ele olhou para a mulher.
Ele sabia que dentro já do coração dela, ela não queria isso. Ela já arrependeu, ela já quer mudar algo. Isso que acontece muitas vezes em nossos corações. No coração da outra pessoa, quando a pessoa dentro já quer mudar algo. Mas para fora, não sempre é tão fácil. E por isso, Jesus não está defendendo essa mulher, mas Ele aceita ela como pessoa. É uma grande diferença. Ele não está me apoiando no pecado. Não é isso. Mas Ele está aceitando a pessoa. E o que está fazendo Jesus mais uma vez? Ele de novo não quer condenar até todos que jogaram essa mulher aos pés dele. Ele pergunta muito delicadamente: quem de vocês não tem pecado, pode primeiramente jogar pedra. E o que aconteceu? Nós sabemos muito bem. Nenhum. E alguns textos bíblicos estão dizendo que começaram a sair os mais velhos, mas vamos dizer que estava maior respeito em sociedade e depois os mais jovens. Significa o quê? Quando eu realmente vou olhar para meu coração, eu vou entender que não está tudo bem comigo também. E muitas vezes, como aconteceu nesse caso, muitos até comentaristas perguntam por que não foi colocado também este homem como quem ela faz esse pecado. Né? Mas é isso. Mas Jesus, de novo, Ele está tão delicado com essa mulher e com todos esses acusadores. Por quê? Porque Ele não quer condenar agora ninguém. E nós temos que lembrar que desde o momento quando Jesus entrou, encarnou nessa nossa terra onde estamos vivendo, tudo que Ele está fazendo, Ele está dando para nós misericórdia. Esse tempo, por isso essa devoção que estamos vivendo, dá para dizer até já expirando com essa devoção. Muitos de nós temos que saber que este tempo que nós temos é tempo da misericórdia. E quanto tempo, ninguém não sabe, mas nós temos ainda, né? E podemos mais delicadamente, com maior delicadeza, aprender a tratar os outros e dar essa chance. E com certeza, aqui neste momento, Jesus está mostrando também como é um pai da misericórdia. Ele se não está mostrando como uma pessoa que quer acusar. Ele podia fazer isso. Será que Jesus não sabia todos os pecados dessas pessoas? Sabia, sem dúvida. Mas não é o objetivo de Jesus. E também nós podemos encontrar muitas situações, não só mulheres que estão pecando neste momento, mas também alguns homens. E, de novo, vamos voltar para Zaqueu. Essa pessoa, esse homem, é muito lindo exemplo como nossa vida pode se mudar. Pode se mudar muito rápido. Nós sabemos que estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, que ele era um coletor de impostos. Essa pessoa foi odiada por toda a sociedade, todos. Mas dentro do coração, essa pessoa, ele já sabia que quer mudar. Ninguém ainda, mais uma vez, ninguém ainda não conseguia enxergar que ele quer se mudar. Por quê? Já dá para ver que esse desejo vir Jesus para conhecer Ele. Ele não teve até uma coragem de estar na frente de Jesus. Nós sabemos muito bem que estava tanto multidões e a altura baixa de Zaqueu não permitiu fazer para ele isso. Mas ele, uma pessoa rica, de um lado odiada, mas também respeitada por muitos. Ele está ficando engraçado na frente de muitas pessoas. Muitos estão olhando para ele quando ele está subindo nesse sicômoro. Mas ele fez isso. Ele fez isso. E o que acontece? Jesus já primeiro olhou para ele. Olhou e chamou ele. Então, esse esforço de um lado tão grande de Zaqueu, porque ele tem que se permitir pouco ficar humilhado na frente de muitas pessoas,
mas de outro lado, esse esforço parece que não tão grande. E Jesus fala para ele, desce, desce. E Jesus, como se sozinho, convidou-se para a casa de Zaqueu. E o que está acontecendo depois com ele? Ele está entendendo que tudo o que ele teve, ele quer dar. Ele não quer deixar isso para ele. Ele entende que tudo o que ele tem não está certo, não está justo, não está bom. Este caminho como ele estava vivendo. Ele quer mudar a vida dele. E por isso, mas de tudo isso que aconteceu com ele, no coração de Zaqueu entra luz. Mais uma vez, imagem de Jesus misericordioso. Uma clara luz nessa imagem, só Jesus. Lá está esta escuridão e luz. E por isso, essa imagem tão importante para nós, porque está falando sobre cada evangelho. No cada evangelho nós entendemos que este luz, que é realmente Jesus Cristo nessa imagem, só Ele que está dando para nós. E essa luz tem capacidade, essa graça mudar a minha e sua vida. Sem essa luz, nós não podemos fazer nada. Porque isso desperta dentro de nós uma capacidade de se mudar. Por que muitas pessoas não podem mudar a vida? Porque eles ainda não encontraram Deus tão profundo que já não podem viver diferente. E muitas pessoas, quando se convertem, especialmente no começo de conversão, eles estão tão zelosos, tão ardentes para mudar a vida radicalmente. E esse primeiro amor, nós temos que ter toda a nossa vida. Que eu quero viver para Deus com tão zelo, com tão minha vida profunda, toda levada para Ele. Isso que começa a fazer realmente Zaqueu. Algumas tradições falam que depois ele se tornou um bispo em Cesareia. Né? Que ele tão mudou a vida dele, que ele sabia que sua única possibilidade agradecer a Deus por essa graça, por essa aceitação Ele, só servir para Deus. Isso que nós tentamos também fazer. Então, mais um profundo exemplo, nós vamos falar sobre um bom ladrão. Essa história é jamais ainda interessante, porque nós sabemos muito bem quem ele é, sabemos que ele estava vivendo não muito boa vida. Ele está sozinho, isso confessou, e nós entendemos que a vida dele, que ele teve, foi não tão boa. Mas o que acontece? Esse ladrão está acompanhando Jesus no Via Sacra. E quando ele estava acompanhando para ele estava ouvindo todo o comportamento de Jesus. E ele ficou admirado. Ele olhava todo o tempo para Jesus, como Jesus carregou a cruz, como todos os acusadores falaram para Jesus, tantas zombarias que ele estava sofrendo. E esse ladrão, provavelmente, não estava ouvindo muito sobre Jesus, mas ele viu que ele não brigou com ninguém, não falou nada para ninguém, só estava pedindo perdão. E tudo isso tão forte tocou o coração desse ladrão que ele se quer mudar a vida. Mas o que mais? Esse ladrão, na verdade, nós podemos falar às vezes, algumas pessoas, como Jesus podia perdoar para ele tudo. Que ele fez na vida tantas coisas ruins, verdade. Mas muitas vezes nós, como não enxergamos, não conseguimos ver um fato muito importante. Neste momento, quando os discípulos todos fugiram, ficou só Nossa Senhora, João e algumas mulheres. Esse ladrão único que estava defendendo Jesus. Ele único que conseguiu ver nessa pessoa tão sofrida um rei da misericórdia. Então, esse ladrão se torna um exemplo de profissão de fé. E ele teve tanto coragem, ele teve tanta força para falar isso. Ele não teve já medo, ele já estava na cruz, né? Então, o que podia acontecer com ele? Ele já estava livre, ele sabia que ele vai morrer, não tem o que fazer. E este momento, ele está professando fé.
professando fé. Então, por isso, quando ele publicamente fala que a vida dele foi como foi, já não tenho que mudar, mas ele tem possibilidade de proclamar e confessar essa fé para todos que estavam lá no baixo. Infelizmente, nós sabemos, né, que não muito isso ajudou para os outros, mas isso ajudou para ele. E o que Jesus está fazendo? Jesus, olhando para ele, fala que hoje você vai estar comigo no paraíso. Na verdade, esse ladrão, se nós vamos ler muito bem, ele não estava pedindo isso. Provavelmente ele não sabia o que é esse paraíso. Ele não imaginava. Mas ele entendeu que esse Jesus, esse rei, ele tem um poder no reino dele. E ele pediu só estar num reino onde ele vai estar. Mas Jesus vai além. Deus sempre vai dar mais, como nós estamos pedindo. Ele não dá pouquinho para nós. Ele sempre quer dar mais. Então, também para nós, uma dica, um conselho. Não pedir pouquinho. Pedir o que Deus quer dar para nós. Porque sempre melhor o que Ele vai dar, não o que eu estou pedindo. Então, justamente por isso, Jesus aceita de todo o coração essa penitência, na verdade, que ele está fazendo. E com todos esses momentos, essas muitas parábolas ainda, nós podemos entender o que Jesus, Deus, tem com os pecadores. Como Ele quer reagir com os pecadores. Mas vamos já para o próximo capítulo. Capítulo 30, a misericórdia de Cristo para com os enfermos. E de novo, nós vamos encontrar aqui muitos e muitos fragmentos da Bíblia, onde Padre Miguel vai entrar bem profundo para nos mostrar qual a grande graça que Deus quer mostrando para todas as pessoas que estão sofrendo. E primeiramente no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, nós encontramos curando todo tipo de doença e de enfermidade. De novo, nós temos muitos exemplos de curas. Deus nunca não está indiferente para todas as doenças, para todo o sofrimento que a pessoa tem. Especialmente eu acho que hoje, para nossos tempos hoje, justamente isso é muito importante. Porque essa pandemia que estamos passando hoje, estamos vivendo, toda essa situação, nós não podemos esquecer. Todos, graças à misericórdia que Deus queria dar. Nós encontramos muitos exemplos. Se fala que doença, sofrimento, Deus não quer dar. Se fala. Porque para muitos de nós, às vezes, isso realmente só se fala. Muitas vezes nós não acreditamos em isso. Desde o começo de criação, Deus não queria dar uma doença, um sofrimento para as pessoas. Depois do pecado original, entra muito, vamos dizer, problemas para nós. Então, como primeiro dos homens, nós podemos já voltar para a nossa Bíblia. Jesus está curando um filho de um oficial em Cafarnaum. Também bem interessante essa situação, porque parece que quando esse pai pede, Jesus não reage. Esse pai pede ele e ele, como parece, não está ouvindo. E o que está acontecendo? O Padre Miguel está explicando que Jesus queria que a fé desse pai cresce mais ainda. E até Jesus está falando que se não verdes sinais e prodígios, nunca não acreditareis. Isso que acontece muitas vezes, e Deus, por isso, não quer que nós só procuramos sinais. Nós todo o tempo falamos sobre sinais de Deus. E, na verdade, se nós vamos estar mais abertos e atentos, nós vamos encontrar muitos sinais. E quando olhamos mais profundamente nessa situação, que se não é essa doença, nós não sabemos se esse pai estava procurando Deus.
se esse pai precisaria ajuda de Deus. Muitas situações que nós sentimos, alguns momentos, quando nós realmente chegamos num nível, quando eu já não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho mais força. E este momento muito oportuno, quando Deus pode agir em minha e sua vida. Porque muitas vezes, quando nós estamos sentindo fortes, não tem como para Deus agir. Nós se tornamos como umas pessoas que sabem como resolver, sabem como organizar, sabem tudo, têm muitos dons e capacidades, mas dons e capacidades, dons de Deus, divinos, não nossos. E muitas vezes, infelizmente, nós esquecemos sobre isso. Próxima situação vai mostrar para nós Lucas sobre um paralítico. E o que Jesus está fazendo? Ele livra do pecado, alma e depois corpo. Para Jesus, aqui já ele está mostrando que para Deus, corpo é muito valoroso, com certeza, mas primeiramente nossa alma. Muitas vezes nós pensamos que contrário. Quando eu tenho boa saúde, quando eu vou sentir-me muito bem, eu posso pensar sobre a minha alma. Não desse sentido, não desse jeito. E nós hoje sofremos tanto por causa disso, que eu tenho os meus planos. Eu sei o que seja melhor para mim, que se eu estar bem, eu posso servir para Deus. Mas você não sabe qual meio Deus que dá para você servir. E nós temos que estar tanto abertos para entender isso. Tem também uma situação que está relatando São João para nós sobre um doente de 38 anos, que ele estava sozinho e não conseguia entrar nessa piscina, né? E Jesus pergunta, o que você quer? E ele fala, eu não tenho ninguém. E como, vamos dizer que ele não está procurando fé dessa pessoa. Jesus reage já. Ele não pergunta ele sobre fé, como normalmente Jesus está perguntando. Ele já ajuda. Mas ele também está mostrando uma causa depois para ele. Vai e não peca mais. Então, mais uma vez, Deus está vendo nossos pecados. Muitas vezes nós queremos como esconder de Deus e de nós mesmos nossas fragilidades, nossos pecados. Mas para Deus, isso não significa algo ruim. Isso nos afasta dele, afasta de Deus. E quem sofre primeiramente eu, ninguém mais. Então, tem muito mais ainda esses curas de enfermos, não tem como falar sobre todas essas situações, mas é muito importante para vocês, depois se convido para entrar neste fragmento e ler sobre isso. Porque aqui, esses capítulos, na verdade, ele bem, vamos fazer, muito simples para entender. Aqui, Padre Miguel está explicando a verdade bem claramente, sem teológicas grandes níveis aqui. Né? Então, dá a entender muito e muito fácil. Capítulo 31. A misericórdia de Cristo para com os leprosos. Continuação, vamos dizer pouquinho essa mesma tema do enfermos. Mas por que Padre Miguel separou esses leprosos? Porque tem alguns momentos quando nós entendemos essa lepra, doença tão horrível, que não pode se comparar com nenhuma doença na época. Essa doença, nós podemos procurar, e convido vocês a procurar muitos comentários sobre isso, mas com certeza que vocês já estão ouvindo muito sobre isso, então não vou entrar. Mas essa pessoa estava todo o tempo isolada. Sofri muito fisicamente. Ela foi tratada como um animal praticamente. Quando jogaram comida num lugar, ele precisaria ir buscar essa comida. Isso é muito humilhante. Até mais, que essa pessoa precisava gritar, impuro, impuro. Então, tudo isso que está acontecendo para nós entender que foi uma grande desgraça. A pessoa está doente com essa doença. Então, quando nós olhamos para essas pessoas, na verdade, teve tão grande anseio pela morte.
E como falam comentaristas, muitas vezes essa morte não chegaria tão rápido como pessoas queriam realmente ouvir isso. Na verdade, 3 evangelistas, como está dizendo Padre Miguel, e Mateus, e Marco e Lucas, estão dizendo sobre algumas curas dos leprosos. Estava tão importante para Deus que todos os evangelistas estão escrevendo sobre isso. Então, o que está acontecendo? Normalmente, a pessoa não podia se aproximar para dos leprosos. E Jesus o que está fazendo? Jesus aproxima e toca. E mais uma vez, Jesus como está em cima de muitas expectativas de pessoas. E para mim, pessoalmente, quando estou pensando sobre isso, sempre me dá um ponto para meu exame de consciência. Como eu trato pessoas? Como eu aproximo para as pessoas? Se essa pessoa está condenada por todas, se eu, dentro de minha consciência, penso diferente, sinto diferente, como eu trato essa pessoa? Se eu tenho coragem de se aproximar, mostrar para muitos que não é isso só. Essa pessoa tem algo também muito valoroso, e realmente tem. Essa lepra, muitas vezes, física, mas também se fala sobre lepra espiritual. Quando eu estou tão longe de Deus, tão isolado, às vezes, de todo mundo, que não tem como viver já diferente. E este momento que nos encontramos, esse leproso, nós podemos falar que ele estava no último estádio dessa doença, porque já estava tudo muito ruim. Todo o corpo ele estava tão ruim estado. E por que Jesus, quando cura esse leproso, por que ele não quer que ele falasse já para todo mundo? Padre Miguel está explicando que ele quer primeiramente, através de tudo isso, ensinar discípulos a humildade. Lembramos, tudo que estava fazendo Jesus durante esses 3 anos, eles estavam com ele todo o tempo. Então, primeiramente, quem ele quer ensinar não é esse leproso, não os fariseus, mas discípulos, nós. Para nós também saber que tudo que estamos fazendo é uma grande graça dele, não nossa capacidade, não nossos dons. E por isso ele está proibindo falar já na época tão rápido sobre essa cura. Uma segunda cura que nós encontramos dos leprosos, quando encontramos 10 leprosos, que está dando esse exemplo para nós, São Lucas. E nós sabemos também esse trecho muito bom, Lucas 17, quando eles encontraram Jesus e pedem misericórdia. Provavelmente eles não procuraram Jesus, porque eles não podem andar livremente dentro da cidade. Mas algo eles com certeza já ouviram sobre ele. E eles, quando encontram ele, eles pedem misericórdia. E Jesus dá essa cura. Ele já, não tocando até eles, fala, vai para sacerdotes e pode apresentar o que aconteceu com vocês. E o que acontece depois? No caminho, eles percebem que estão curados. E volta só uma pessoa. De 10, volta só uma pessoa. Por que isso acontece? Porque esses 9 judeus não voltaram e voltou só um samaritano? Tem muitas explicações, tem muitos comentaristas dizendo por que eles não voltaram, mas com certeza que um dos motivos, ingratidão. Ingratidão. E Padre Miguel, que comentando este fragmento, ele está dizendo que ingratidão fecha a porta da misericórdia. Por algum tempo, com certeza, mas fecha. Porque se eu não estou acreditando em Deus, eu posso, claro, receber graça. Deus é maior, Ele está fazendo isso. Mas isso constantemente vai me afastar dEle. E quando eu estou longe de Deus, eu estou infeliz. Eu estou sem graça dEle.
Eu não tenho nenhuma capacidade de viver bem, viver diferente, sentir essa alegria na minha vida. Isso que acontece quando eu estou muito longe de Deus. E por isso essa ingratidão, ela realmente pode muito e muito me como deixar fora de Deus. Essa ingratidão me está fazendo que eu estou sofrendo em isolamento, como esses leprosos. Por isso, lepra é uma doença também espiritual. E hoje podemos nos olhar para nós mesmos e pensando sobre isso. Como que é? Como que é essa lepra que eu estou, talvez, às vezes, vivendo? Mas até não estou vendo isso. E às vezes, essa consolação para nós, que Deus realmente, Ele que às vezes, uma nossa decisão muito forte, eu quero mudar. Não sei se vou conseguir já mudar hoje, mas eu quero. E isso vai ajudar muito e muito para nós. E último capítulo para hoje, nossa formação, capítulo 32. A misericórdia de Cristo para com os cegos. Todos esses capítulos, como dá a perceber, eles muito ligados. Pecadores, infernos, leprosos e os cegos. Dá para dizer ainda que uma ligação, pecadores, cegos. Quando estava preparando isso, eu pensei sobre isso. Cada pecador, na verdade, está pouco cego. E de novo entramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9. E os olhos dele se abriram. Uma grande graça, quando realmente nós conseguimos ver em nossa vida o que realmente está acontecendo. Nós podemos viver muito tempo sem enxergar Deus em nossa vida. E essa cegueira que eu posso ter, não só física, porque na época, na Palestina, também hoje, nós temos muitas pessoas cegos. Um sofrimento muito grande. Eu até não consigo imaginar como grande. Eu estava acompanhando algum tempo na minha vida para uma pessoa cega. Posso dizer que eu fiquei depois com tão peso de minha consciência que vocês não imaginam. Quando chega um dia e eu quero reclamar algo, e eu penso sobre essa pessoa, minha boca se fecha. Eu não tenho que dizer mais. Por que isso tão difícil? Essas pessoas, na verdade, de um modo certo, eles são muito corajosos. Corajosos estavam na época e hoje também. Eles têm que viver de uma grande confiança. Mas muitas vezes pessoas muito inteligentes. Então, aqui voltando para a Bíblia, nós podemos ver que encontramos os 6 pessoas cegos que nós estamos relatando evangelistas. São Mateus relata sobre a cura de 2 cegos em Cafarnaum. E todas essas pessoas que têm essa doença, que estão cegos, primeiramente eles têm muito grande fé. Muitas pessoas. E por isso essa confiança e essa fé que eles tanto já têm, eles conseguiram alcançar essa graça da misericórdia. E quando eles encontram Jesus, não sabendo ainda que é Ele, eles gritam: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão. Isso é muito interessante porque, olha, nós, com nossos olhos, e se nós não conseguimos encontrar Deus, para ver Deus realmente, quando nós vamos para a igreja, nós rezamos, e essas pessoas ainda, eles têm tão grande confiança hoje, e tão grande confiança eles tiveram lá na época, tão grande confiança. E só sobre um cego, queria já terminando essa formação que tem muito e muito, como mais uma vez quero dizer que é, mas sobre Bartimeu, este cego. Ele, quando ouviu sobre Jesus, ele tirou vestido, roupa dele,
que ele estava por cima. Este sinal que ele queria deixar tudo só para estar com Jesus. Ele tirou a única segurança que ele teve na vida como cego. Esse é um grande convite também para nós. Um grande exemplo de confiança, se nós acreditamos em Deus. Jesus estava perguntando a esses cegos, se você crê no Filho do Homem, se você realmente está acreditando. Então, essa escuridão que eles estão vivendo, essa escuridão que nós vivemos, mais uma vez gostaria vocês convidar, no final dessa formação, olhar para a imagem de Jesus misericordioso. O que nós vamos encontrar lá? Jesus e a escuridão. Jesus e a escuridão. E eu desejo para cada um de nós que essa escuridão seja iluminada por essa grande graça da divina misericórdia que Deus preparou para cada um de nós. Muito obrigada por todos que vão assistir nós, já assistiram. Deus abençoe vocês. Confiamos no Senhor. Muito obrigado, irmã Jacinta, pela sua participação aqui na formação A Misericórdia de Deus em suas obras. Deus abençoe. E se você teve alguma dúvida durante a pregação, escreva aqui nos comentários ou mande no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, que depois nós iremos responder em outro vídeo. Então, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta para o comunicação@divinamisericordia.com.br ou para o nosso WhatsApp, que é o 041 998336739. Lembrando que essa formação é uma continuação do 19º Congresso Nacional da Divina Misericórdia. Então, todas as pregações estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Santuário da Divina Misericórdia Oficial. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos e se você não assistiu o congresso, vale a pena você assistir. E eu também gostaria de falar que o livro A Misericórdia de Deus em Suas Obras está disponível na nossa loja virtual. Se você ainda não adquiriu, vale a pena você adquirir. Você pode comprar no loja.misericordia.org.br ou em alguma livraria perto aí da sua casa, da sua paróquia. Muito obrigado pela sua participação na formação A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.